Débora já chegou aqui do meu ladinho e a gente vai contar, né, Débora, que a onda de calor que atinge o Brasil tem levado as pessoas, adivinha para onde? Para os bares. Segundo a associação do setor, dias mais quentes costumam, claro, aumentar a venda de bebidas, principalmente a cerveja, em até 40%. E aí, Débora, isso significa um aumento no faturamento. Exatamente isso, Ju. Bom dia para você, para todos que estão aqui chegando para poder acompanhar a gente no Live CNN. Nesse feriadão que já promete aquela ida ao bar, né? Para tomar uma cerveja para quem está de folga, pelo menos, né? Para a gente aqui, vamos seguir trazendo as notícias aqui para vocês. O que acontece, gente? Eu conversei, inclusive, ontem com a Brasel Brasil, a Brasel São Paulo, para entender um pouco do impacto também aqui em São Paulo, já que a gente está sendo tão afetado por esse calor, assim como em outros estados. E sim, pode ter um aumento. Eu vou chamar vocês aqui para poder me acompanharem no telão, para vocês entenderem exatamente o que pode refletir somente nesses dias de calorão, tá? Do que a gente tem aqui pela frente. Olha só, a expectativa para o Brasil, de acordo com a Brasel Brasil, é de que a gente tenha vendas, um aumento de 40% nas vendas de bebidas, pelo menos esses dias mais quentes. E o faturamento de bares, em consequência disso, pode aumentar em 15%. Se a gente olhar para São Paulo, recorte, aí a gente vai para a próxima tela para poder a gente entender exatamente qual seria o impacto aqui. A gastronomia mais leve tem sido a maior procura nesses últimos dias, esses dias mais quentes. Comidas como, por exemplo, poke, sushi, essas comidas vegetarianas que são um pouco mais leves e refrescantes, pode ter um aumento de 10 a 20% na procura. E aí você deve estar se perguntando, né? Será que vai faltar cerveja, aquela cervejinha gelada para dar uma refrescada? Já me foi garantido pelo pessoal da Serve Brasil, pelo Paulo Petroni, ele que é diretor-geral da associação, que não vai faltar cerveja, que vai ter bastante sim e muito geladinha, por quê? A produção em média entre abril e maio é de 800 a 900 milhões de litros de cerveja, Ju. Só que para esse período em que a gente vai entrando no verão, esse aumento vai de novembro a janeiro para mais de 1 bilhão e 200 milhões de litros de cerveja sendo produzidos. Então, a partir de setembro, os bares e restaurantes, eles já começam a aumentar o volume de pedidos e assim como as fábricas também aumentar a produção, para dar conta da demanda, que já tem naturalmente nesse período de verão, que começa o período de verão. Então, esse calorão está chegando no período em que os bares e restaurantes já estavam preparados em relação ao estoque. Por isso, não vai faltar a cerveja gelada. E aí eu conversei também com alguns donos ali de restaurantes para poder entender um pouco. Eu conversei com a Luana Ciasco, ela que tem um restaurante de comidas leves aqui em São Paulo, disse que no final de semana o restaurante dela, todas as unidades, disparou em vendas. A procura foi muito grande, bateu recorde, coisa que ela não estava vendo, não estava esperando, inclusive aconteceu, o que pode acontecer hoje também como feriado, porque ela atribui isso justamente ao tipo de alimento que ela vende. Alimentos mais leves, como pokés, como eu falei para vocês, bebidas mais refrescantes, sucos, bebidas não alcoólicas também tem tido uma procura muito grande. Então, esse calorão, com certeza, pode representar um aumento significativo na fatura aí dos bares e restaurantes, viu, Ju? Mas não vai faltar cerveja, Não vai faltar cerveja, né? A bebida mais querida aí dos brasileiros, inclusive. Agora, Débora, esse calorão também afeta o consumo de energia elétrica no Brasil. O operador nacional, inclusive do sistema, registrou um recorde de consumo pelo segundo dia seguido. E esse consumo alto pode impactar o fornecimento de energia, né? Pois é, Ju, eu digo que toda a história tem um lado positivo e um lado negativo, né? Falamos sobre o lado positivo, o aumento do faturamento. O lado negativo é que no bolso do consumidor também vai pesar muito esse aumento dessa demanda desse consumo. Vamos só olhar aqui na tela como que está esse consumo, como foi esse segundo recorde consecutivo, tá, gente? Olha só, batemos a casa dos 101.186 megawatts consumidos às 2 horas da tarde dessa terça-feira aqui em São Paulo, por exemplo. A gente, aliás, não é? Juntando todo o Brasil, por exemplo. Olha só, o recorde anterior tinha sido de mais de 100.955 megawatts. E de onde vem toda essa energia gerada, né, que a gente consumiu tanto nessa terça-feira? A maioria dela vem das hidrelétricas, né, 59,2%. A energia mais limpa, que é a nossa realmente maior fonte de energia aqui no país. Aí a gente também teve energia solar, 19,6% de toda essa energia consumida veio da energia solar, 9,3% da energia eólica e aqui na térmica, 11,4%. Aqui é onde mora a maior preocupação, porque a energia gerada pelas térmicas ela é mais cara, tem um custo maior e também polui mais o ambiente. Então, ó, o recorde anterior tinha sido de 100.955, fomos para 101.186 e promete ir aumentando, pelo menos porque o calor ainda não passou. E quem tem sido o grande vilão dessa história, Ju?
E a gente vê na próxima tela o ar-condicionado. Você deu spoiler certinho, é exatamente isso. A gente tem 13 milhões e meio de aparelhos aí sendo utilizados. Agora, então, nesse período, a gente está usando por uma média de 8 horas por dia. E isso vai representar, 17,1% da conta de energia aí, né, do brasileiro, ou seja, vai pesar um pouquinho mais no bolso. Só nas vendas, se a gente parar para poder observar, nesses dias mais quentes, tem sido vendidos mais de 1.600.000 aparelhos por ano, ou seja, isso tem aumentado cada vez mais, sem contar que o aparelho está mais caro. A gente não pode esquecer daquela seca que tem atingido o norte do país, e isso tem afetado o escoamento de aparelhos e de tudo que é produzido na Zona Franca lá de Manaus, já tem deixado os aparelhos mais caros. E aí, com essa demanda maior aqui nesse período do verão, não tem jeito, aí vai disparando mesmo, não só o consumo, a conta de energia elétrica, como até para comprar um ar-condicionado. Só que o consumo não aumenta só por causa do ar-condicionado. Também os refrigeradores, porque todo mundo diminui a temperatura da geladeira para dar conta de refrigerar tudo. Além disso, ainda tem a questão, né, também dos ventiladores, tem outros aparelhos que todo mundo tenta utilizar para dar uma boa refrescada nesse calorão, né, Ju? Exatamente. Agora a gente vai falar da Bolsa Brasileira, que atingiu o maior patamar em 2 anos, depois de fechar em alta em mais de 2%. E a Débora vai nos explicar o que puxou, então, esse resultado positivo. Aqueles dados que eu trouxe aqui do Brasil, que a gente até falou sobre serviços, ajudou muito nisso, mas principalmente dados lá dos Estados Unidos, o CPI, a inflação americana, veio abaixo do esperado. E assim como aqui no Brasil, Ju, quando a gente começou a ter uma inflação controlada, o que aconteceu? A gente teve o Banco Central reduzindo os juros. Então, a expectativa é que isso também aconteça lá fora, lá nos Estados Unidos. Se a inflação está sendo controlada, a expectativa é que o Fed comece logo a cortar os juros. E os investidores estão muito ansiosos por isso. Para o Brasil, isso é positivo, porque com juros menores lá nos Estados Unidos, isso começa a atrair novamente investidores aqui para o Brasil, que procuram países emergentes nessas situações. Se a gente continua com juros mais altos por lá, é melhor investir numa economia mais segura e maior, como é dos Estados Unidos. Então, isso afetou bastante, isso foi o lado positivo dessa história. O que pode azedar toda essa festa aí do índice Bovespa? E eu quero trazer rapidamente aqui um gráfico, só para você ver o quanto que é importante essa marca que a gente atingiu, né, nessa terça-feira. A gente tinha atingido esses 123.576 pontos em outubro de 2021. E aí a gente teve toda essa oscilação, principalmente depois da pandemia, perdemos bastante. Recuperamos agora 123 mil, né, dia 14 de novembro de 2023, mas a gente precisa permanecer com esse cenário positivo. Se aquela história aqui do Brasil, da meta fiscal, começa a andar e isso azeda, se muda realmente essa meta, isso pode virar todo esse humor aqui do investidor brasileiro, viu, Ju? Débora, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a você, minha querida. Bom feriado, né? A gente continua aqui trabalhando, mas bom feriado. Sim, continuamos. Obrigada.